Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um episódio do Seracast. Hoje eu tenho uma convidada que tem uma história linda. Eu fiquei sabendo há pouco tempo da história dela e isso me deixou mais empolgado em contar para vocês, porque é aquilo que a gente fala, às vezes a gente não sabe a história das pessoas. E a história das pessoas às vezes tem um negócio lindo e às vezes a gente se conecta ainda mais com as pessoas pela história que ela contou. E hoje eu trago ela aqui para contar essa história, para contar não só a história inicial dela, mas sim aonde ela está hoje e aonde ela quer chegar. Então vai ser um papo foda e muito emocionante. Mas lógico, se você vem curtindo os nossos episódios, já comenta aí, já fala assim, pô, tá animal, já se inscreve no canal, já dá um curtir nesse vídeo, aciona o sininho, porque as pessoas esquecem que toda terça-feira a gente tem vídeo novo aqui no canal, então aciona o sininho aí pra te ajudar a lembrar. Bom, ela tá aqui comigo, Jaqueline Costa, empresária, ela vai casar agora com o Leonardo, o Léo aqui do Serac, se vocês não sabem, a futura esposa do Leonardo aqui, Léo lindo. Tem uma história maravilhosa, empresária, hoje sócia da Júpiter, em Minas Gerais, mineira, uma mineira braba, mineira mesmo, tá? Bem-vinda, Jaque. Muito obrigada, Marcelo. Estou muito feliz e honrada de estar aqui nesse espaço. Né? Quando eu recebi seu convite, eu falei, meu Deus, como eu posso somar ali nesse dia? E meu intuito aqui hoje é contar um pouquinho da minha história e com ela poder de alguma forma inspirar, motivar, ajudar algumas pessoas, porque para mim ela faz muito sentido e você vai entender o porquê no final dessa história. É um privilégio receber a história da Jaque, que é um privilégio mesmo, e você vai entender já já. Bom, vamos começar. A Jaque hoje trabalha com o irmão, né? Sim. São sócios da Júpiter, que é uma empresa... Fala um pouquinho mais da Júpiter atualmente. Ela é uma empresa de... A Júpiter é um varejo de material de construção. Excelente. É uma empresa de bairro. Então, hoje a gente está há 24 anos no mercado, Nossa. Consolidados, graças a Deus, com uma equipe ali engajada. Já passaram várias pessoas ali, mas é isso, assim, uma loja de material de construção, a melhor loja da região e, para mim, do mundo. Justíssimo. E loja que tem há 24 anos, sim, cara, é confiança mil, porque é aquilo que a gente fala, se você não tenha uma confiança naquele empresário, naquela empresa, ou naquela loja, não faz sentido você voltar. Se tá lá há 24 anos, muita gente volta, tem muita história boa, muita confiança, muita lealdade com os clientes. Então, deve ser um negócio absurdo. Sim. Mas vamos do início. Vamos. Eu queria entender um pouquinho como que surgiu isso. Parece, quando a Jaque fala tá há 24 anos no mercado, parece um negócio familiar, de gerações, né? Que passou de vô, vó, pai, mãe. Como que foi essa história para ver se é isso mesmo ou não? Conta um pouquinho do início dessa trajetória linda. A Júpiter, ela nasceu de uma iniciativa do meu irmão, Serginho, né? Eu falo que eu sou uma família hoje, eu, Rodrigo, Serginho, meu pai e minha mãe, de uma base muito forte. Né? O que eu sou hoje, a minha família, o que a gente passou, não seria possível se não tivesse aquela criação, aquela base, que é a minha maior riqueza, que é meu pai e minha mãe. Né? Nesse tempo todo, meu pai é cabeleireiro, minha mãe do lar, a gente mudou para um bairro lá em Contagem e o Serginho começou a trabalhar numa loja de material de construção, com 15 para 16 anos. E aí os donos quiseram vender essa loja e ele, muito jovem, chegou, minha mãe conta, né, que ele chegou todo animado. Mãe, eu vou comprar a loja. Era um fundo de loja, uma loja de 6 metros quadrados. E ela falou assim para ele, filho, mas como? Eu não tenho estudo, seu pai também não, a gente não tem dinheiro, como que a gente vai conseguir te ajudar? Ele disse assim, não, eu vou conseguir, ele vai dividir e eu vou pagando com a própria receita. Eita. E assim foi. E aí minha mãe perguntou para ele, mas por que, filho, que você quer comprar essa empresa? Ele falou, mãe, meu maior sonho é ser um empresário. O Serginho tinha 17 anos. 17 anos. E você tinha? Eu tinha
12 anos nessa época. 12. E seu outro irmão? O Rodrigo já estava com ele, tinha 15. 15. Então 17, 15, 12, é isso? Isso. E ele... Mãe, eu quero ser um grande empresário. Mas o objetivo maior é que eu quero crescer e dar oportunidades para outras pessoas crescerem também. Então ele tinha desde pequeno ali um sonho e tinha um porquê daquela empresa existir, que era ele crescer, mas levar outras pessoas. E ele foi emancipado, porque ele tinha 17, para assinar o contrato, e ele se tornou, eu falo, um pequeno, grande empresário, porque ele era muito jovem. E ali ele começou com a Júpiter, a loja muito pequena, e assim, as coisas foram prosperando tanto na mão dele, por causa da determinação que ele tinha. E ele já chamou o Rodrigo, que tinha 15, então trabalhavam os dois ali. Rapidamente mudou a loja, foi para uma loja muito maior. E tão visionário que ele era, tinha um colégio lá, ele falou, não tem nada para esse pessoal comer aqui. Vou comprar uma máquina de pizza e vou colocar aqui. Ele comprou uma máquina, fez um buraquinho lá na loja e eu era a menina da pizza. Eu tinha 13 para 14 anos. Tá, então peraí, deixa eu ver se eu entendi. Seu irmão nem era maior de idade ainda. Não, com o seu outro irmão, também menos ainda, que era mais novo. Com você com 12 anos, é isso? 12 anos. Ele já começou o depósito. Começou esse depósito com uma visão absurdamente diferente de uma visão de quem tem 17 anos. Sua mãe e seu pai faziam outra coisa, nada a ver com aquilo, certo? E aí ele fez lá o trâmite para começar esse depósito, e aí ele teve uma outra ideia. Uma ideia, além do depósito, de abrir uma pizzaria. Uma pizzaria. Com 17 anos. Com 17. E você com 12. E quando ele montou a pizza, ele já estava com 20 anos. Com 20. Ele mudou, assim. Aí foi para o espaço maior. Ele com 20, o Rodrigo, e eu com 13 para 14. E meus pais, por mais que eles fizessem outras coisas, eu volto a dizer, foram a maior base. Eles sempre me incentivaram. Eu lembro até antes mesmo. Vamos levantar, vamos arrumar a casa. E assim, eu não tenho problema nenhum com isso. Porque isso me ensinou muito nova a levantar, a ter compromisso, a trabalhar. E assim, eu sempre fui grata por isso. Então, eles estavam ali nas duas outras funções. A minha mãe como do lar, então ela ajudava na loja, com a limpeza. E meu pai cabeleireiro, cortando cabelo. Enfim, eu vendia pizza. E quem me ensinava ali era o Serginho. Eu lembro que eu saía da escola correndo, porque eu estudava, claro, de manhã. E aí eu ia pra pizza. Eu lembro dele assim, tinha uma mesinha, porque era uma lojinha. Aí ele colocava a mesa lá dentro. Aí na hora que eu chegava, eu colocava a mesa pra fora, a máquina pra fora e colocava as pizzas, mini pizza pra assar. E já ia chegando o pessoal. Ele me sentava na mesa e falava de compromisso. Que eu, muito, parabéns, você chegou no horário. Eu tinha 14 anos, eu tinha 14 nessa época. A gente fazia o fluxo de caixa numa folha 4. Ele me ensinava a fazer esse fluxo de caixa. O que eu comprou, o que saiu. Eu fazia as faltas, a coxinha, a pizza. Qual que mais sai? Lombinho, presunto. E o pessoal ia chegando e eu tinha que organizar, porque dava fila. E assim, muito feliz. Felizona. Muito feliz, não tinha problema nenhum. Eu ficava doida para conseguir fazer minhas coisas, voltar a almoçar e para receber o pessoal da aula da tarde. Então foi isso. Eu ali na pizza, aprendendo com ele muitos valores, apesar de muito novo. Porque tem coisa que nasce com a pessoa e ela aperfeiçoa, ela vai melhorando, vai estudando, vai... E ele me ensinou muita coisa. A história da pizza é aí. E depois, a história Jaqueline, empresária, comercial Júpiter, veio depois. Posso falar? Deve. Mas me conta um negócio. Hoje o Serginho, ele não é mais vivo, certo? Ele faleceu. Isso. E aí, todo mundo ali, os 3 irmãos muito unidos. Eu, Rodrigo e Serginho. E no dia 10 de dezembro de 2002... 2002. Ele abriu a empresa comercial Júpiter em 2000. Em 2002, ele sofreu um assalto e foi assassinado. Nossa.
O Serginho, a nossa base. O nosso cara que espelho. inovou ali o de empreendedorismo tudo. da família. Total. As coisas foram melhorando, né, pra ele. Minha mãe conta que tinha dia que ele não voltava pra casa. Ele saía cedo, chegava tarde e dormia na empresa. Porque quando você cresce, você tem que organizar a casa. Sim. Não era uma folha A4? Ele também começou lá no depósito, uma folha A4. Então teve que colocar sistema, então ele dormia lá. Minha mãe conta isso. E eu, criança, eu via isso também. E era o meu maior orgulho, os dois. Porque o Rodrigo também é uma pessoa maravilhosa. Sempre foi. Então, nesse dia aí, eu falo que o mais difícil das nossas vidas foi esse dia. Porque, assim, você tem uma pessoa que te acorda, que te conduz, que te leva. Te joga pra cima toda hora. Joga pra te ensina muita coisa. Comprou minha roupa da minha formatura, porque eu ia formar naquele ano. Dia 10 de dezembro ele foi embora. Minha formatura era dia 25 de dezembro. Ele comprou minha sandália, ele comprou o meu vestido. Ele falava, já que você vai trabalhar e à noite a gente vai no shopping, não preocupa não. Porque eu era uma adolescente. Eu estava preocupada com a minha roupa. Eu estava ali trabalhando, mas eu queria. Então ele sempre se preocupou com tudo em tão pouca idade. Um irmão mais velho, como um segundo pai praticamente, Não, tanto que cuidou de vocês demais. dois. Eu falo que ele realmente não era desse mundo, não. Ele veio pra somar e pra mostrar tanta coisa que eu mudei tanto depois em questão de valorizar a vida. Todo dia tava ali. Um dia, simplesmente, ele não tava mais. Nunca mais. Ele tá presente no meu coração, nas minhas ações, em tudo, inclusive o fato de eu estar aqui hoje. Mas foi assim, e aí eu nunca vou esquecer desse momento. Como minha casa ficou lotada, ficou cheia, que ele era muito querido. Uma pessoa assim, ninguém estava acreditando no que tinha acontecido. E meu pai me chamou, eu, Rodrigo, minha mãe, para um quarto, porque como a casa estava cheia, a gente ficou dentro desse quarto o dia inteiro. E silêncio. A gente ficou em silêncio, abraçados, porque a gente sempre se uniu para transformar toda essa dor em alguma coisa. Para a gente continuar. E meu pai falou assim, olha, a gente vai ter que vender a loja. Caramba. A gente vai ter que vender porque eu não tenho estudo, a sua mãe também não. E mais uma vez a volta à frase, não vamos conseguir ajudar vocês. Então, nesse momento, eu e meu irmão, eu tinha 14, o Rodrigo 17. Nesse momento, a gente falou, não, a gente vai continuar. A gente vai continuar. E eu internizei dentro de mim, eu não esqueço isso. Falei, a gente vai continuar e a sua história nunca vai ser esquecida. Aquilo foi um propósito que hoje eu entendo que moveu tudo, que conduziu tudo, que superamos tudo. Todas as resiliências que a gente teve foi por causa disso. E aí, bom, da noite pro dia, 2 crianças e uma empresa. Meu amigo, 17, 14 anos e uma empresa para tocar, sem uma ajuda, vamos dizer assim, uma ajuda intelectual por parte de pai e mãe, porque não sabiam tocar um negócio, não tinham condições naquele momento de fazer esse tipo de ajuda. Lógico, ajudando do jeito que dava, que é, como você falou desde o início, e muitas histórias de pessoas que vêm aqui têm essa conexão, que é a base. Eles estariam lá, porque deve mas eles ficaram inseguros do tipo, como que eu vou ajudar vocês, crianças, porque nem 18 anos tinham, mas no fundo vocês foram lá e pegaram isso como um propósito de vida, de realização mesmo. Sim. Um sonho de um irmão mais velho, né, que não estava mais lá entre vocês, e começaram a trabalhar em cima disso. Mas, Marcelo, eu falo que não era um sonho dele, mas era um sonho muito bonito. O fato dele querer crescer, dar emprego e que as pessoas cresçam com ele, isso foi o discurso dele. Então não era um sonho somente. Não era só assim, vou abrir uma empresa. Falo, isso não é só uma empresa. Uhum. E meu pai,
Meu pai era cabeleireiro, como eu falei. Nesse momento, então, como que a gente vai fazer? Tem um grande sonho, um grande propósito, mas não tem conhecimento nenhum. Não sei de nada. Não sabe fazer nada, não sabe fazer nota. O que é isso? Mas assim, nesses momentos aparecem pessoas, e eu uso a palavra dele aqui, que é Deus. Deus. Parecem pessoas que essa pessoa vai ser para isso, essa vai servir para isso, para isso. E eu juro que eu volto no tempo e falo, meu Deus, como que deu certo? Porque duas crianças, dois pais também muito humildes, porque a humildade foi o valor que conduziu tudo. Nunca deixamos de ser humilde. Não passamos em cima de ninguém por nada nessa vida. Por nada. Mesmo a pessoa estando errada, a gente não agia com mal. Era sempre assim. Minha mãe falava, pague o mal com o bem. E foi assim. Por isso que eu valorizo isso, porque isso se confirmou em vários momentos da minha vida, na nossa vida. Aí meu pai largou o salão e a loja fazia entrega na charrete, na época do Serginho. Que ano era isso mesmo? Recorda? 2002, 2003. Aí quando aconteceu 2002, 2003, 2003. Era feito em charrete ainda, Charrete. naquela época. Caramba. E a empresa foi crescendo, porque como eu falei, a gente se uniu tanto que a gente transformou aquela dor no nosso maior combustível. Então não tinha isso, não vou trabalhar, não vou, Era todo dia. Todo dia eu acordava e dormia pensando, o que eu vou fazer? Como que eu vou manter essa empresa? É um compromisso. E eu aprendi lá, desde criança, a acordar cedo e arrumar minha cama com minha mãe, e com o Serginho a chegar e atender os clientes bem. Botar uma fila de 10, ele falava. 10 clientes, você vai olhar para todos. Olha para todos. Olho no olho. Pede para esperar. Então, isso conduziu. E você entende que é tudo sem formalidade, porque a gente tinha isso, mas não tinha conhecimento técnico. E foi dessa forma. Foi ali, ó. Quem era nosso mentor nessa época era o cliente e o concorrente. O concorrente fazia, a gente lá, nossa, esse negócio tá dando certo. Vamos fazer também. O cliente falava, questionava, não, vamos mudar. Foi assim que a gente foi se conduzindo. E aprendendo muito. E eu falava, eu não sei, mas eu vou aprender. Eu não sei tirar uma nota, mas eu vou aprender. E era assim, eu ligava pro pessoal de empresa que era cliente, nunca vou esquecer, ela chamava Michele. Ela falava, Jaque, oi, Jaque, eu ligava, eu tô te ligando, você me ensina a fazer uma nota fiscal? Por favor? As pessoas não entendiam, eu falava, como assim? Eu falei, não, é porque eu nunca fiz. Eu não tinha vergonha. Você metia as caras mesmo, eu nunca ligava fiz, eu não sei, eu tô aqui para aprender. Nunca. A humildade em primeiro lugar. Porque eu tava ali para isso. E zero vergonha de aprender, né? Eu tava ali para isso. Eu sou uma empresária, agora eu sou uma empresária. Não. Não sei nada disso, preciso aprender muito. Eu sou uma pessoa que tem ali, eu e meu irmão, uma motivação muito maior. Muito maior que valor, que status. Nunca foi o nosso objetivo ter status, mas sim continuar. Aí ele me ensinava e vou... E eu falava, não, eu não vou errar. Ou eu vou acertar ou eu vou aprender. É isso que eu falava. De alguma forma, aqui não vai... É assim, cliente xingava, funcionário mais velho que a gente xingava a gente, cliente... Eu no caixa. Aí a pessoa virava pra mim e falou assim, só um minutinho, eu tinha essa mania, só um minutinho. A pessoa virou pra mim e falou assim, quanto tempo é 1 minuto pra você? Nossa. Eu falei, gente, eu não tô acreditando. Aí eu ia lá dentro, chorava. Falava, quem é ele? Juro. Falava, quem é? Eu pequena, né? Sim. Ainda sou um pouco. Né? Aí ele, quem só é de ele? Estatura, de grandeza. Eu tô aqui por algo muito maior. E era assim, pra tudo. Eu chegava, meu senhor, então um momentinho, vamos resolver agora pra você. Eu levava aquilo na brincadeira. Se a pessoa ainda não dava bom dia pra mim, eu insistia no bom dia. Porque o problema era com ele, não era comigo. O problema era na casa dele. E por muitas vezes, sim, as pessoas iam lá e falavam, Jaque, muito obrigada, porque mesmo eu sendo rude com você, você sempre me tratou bem. Nossa. Quer presente maior que isso? Devolvia com uma... Não tem. Mas por que eu era assim? Por que a gente era assim? Porque
Porque a gente tem uma base ali. Tinha uma base. Uma base familiar, muito grande, seu mentor como Serginho. Muito grande. Só para o pessoal entender, aonde que é a Júpiter, onde era a Júpiter nessa época? Ela é em Contagem. Ela é em Contagem Ainda hoje é, e sempre foi lá. Em Minas Gerais. Na verdade, ela começou numa loja pequenininha. Depois ele viu essa oportunidade em 1 ano de empresa, alugou um espaço maior, um espaço que ninguém acreditava que nada dava certo ali. Eu lembro ele indo lá, tudo cheio de poeira, o Serginho. Ele medindo com o pezinho assim, media. E não tava nem aí pra esse negócio de, não tem nada que parava aqui, nada. E meu pai e minha mãe, porque era assim, sempre juntos. Sempre juntos. Era eu, meu irmão, pequenininho, meu pai e minha mãe. E o Serginho, menor que nós 4, quase. Ele era pequenininho. E vai dar certo sim. Então isso é o quê? Positivo. Ele era um cara positivo demais e resiliente. Pode ser que não dê certo com o outro, mas o que será que o outro fez que eu não vou fazer também? Ou eu vou aprender e vou ficar mais forte? Deu certo. Aí a Júpiter, nesse endereço, aí começou a pizza, ele atravessava a rua e ficava do outro lado desenhando, porque ele já queria construir em cima. Um visionário. Não parava. Não parava. Isso, 18, 19, 20. Então ele se foi 18, 19, 20 anos. Isso, ele foi embora com 21. Hoje eu falo foi embora ali, fisicamente. Sim. Porque ele tá muito presente. Muito. Inclusive, quando eu ia fazer a nota, eu pedia para a Michele, vou dar o nome, pedia para ele. Falava, agora, mano, você vai me ajudar aqui. Dia de pagamento, não tinha R$1. Nossa senhora, pagar todo mundo, não tem dinheiro, Jesus? Como é que eu vou fazer? Era assim. Eu pedia muito a Deus e eu falava com ele, agora você vai me ajudar. No final do dia, o dinheiro contado. Não, contado, eu ia contar porque pagava assim, pessoal. Falava, meu Deus. Então, se não tem um porquê ali, o que é isso então? Mas o que ele fazia? Ele ia atrás, ele arranjava esse dinheiro, ele fazia as vendas, como que ele corria atrás? Como que você aprendeu, principalmente visando ele como seu mentor, a ser tão resiliente, principalmente em momentos tão difíceis? Como esse caso, que você fala assim, gente, eu não tenho dinheiro, como que eu pago todo mundo? E aí me ajuda aqui, e ele, parece que com toda a tranquilidade e serenidade do mundo, ele, calma, vou resolver, ou calma, vai dar tudo certo. Isso acho que foi um puta aprendizado pra você, né? Muito. Foi muito. Ele sempre foi muito resiliente e muito confiante. Confiante. Muito. E é o que eu falei, ele não sabia, ele corria atrás e ele passava isso pra gente. E nesse momento que eu tinha essas dificuldades lá, eu e o Rodrigo, porque quando tudo aconteceu, o Rodrigo também tinha 17 anos e ele foi também emancipado. Caramba. Para assinar, porque meus pais não assinavam, Sim. então teve a questão de alteração contratual. Então, o meu irmão hoje está lá, presente, né? Está presente, o Rodrigo, eu. E a gente sempre aprendeu isso com ele, mas aquele propósito de que a gente não ia deixar nada de ruim atrapalhar aquele objetivo maior, aquela força maior. Então, foi nisso. Então, era dia de pagamento, a gente conseguia contratação de colaborador. Já tive problema com pessoas, de clientes, colaboradores. Mas, assim, uma confirmação que teve, e sempre acontecia, que confirma o intuito do Serginho se tornar um empresário, foi que grandes pessoas que trabalharam com a gente lá, hoje são empresárias. Muitos colaboradores nossos, que da época dele e da época nossa também, hoje têm a própria empresa. São empresários. Isso se confirma em mensagens de gratidão que a gente recebe. A Júpiter tem 24 anos, a gente nunca teve uma ação trabalhista. Caramba! Nada. Porque a gente sempre conta essa história. Quando a pessoa começa, eu e meu irmão, a gente sempre conta essa história. Porque eu volto a dizer, não é uma empresa só. Ali tem uma história. E se a pessoa não conectar com aquele valor, com o objetivo maior, com a missão daquela empresa, não faz sentido ele estar ali. Ou seja, se vocês estão assistindo aqui até agora, vocês viram que tem
inúmeros insights. Além de uma história linda, tem inúmeros insights, tem inúmeros valores. Isso eu acho que é o que mais me impacta nessa história. O valor familiar, o valor da resiliência, do foco, da positividade e da conexão. Isso tudo é o que a gente fala muito também em cultura empresarial. A sua cultura não basta ter lá uma palavrinha bonita. Tem que ter a ação, tem que demonstrar que aquele valor é feito no dia a dia. Como gratidão, como positividade, como inúmeros valores que ela colocou aqui, que o irmão Serginho trouxe e eles levam isso até hoje e até melhorado e com outros valores que eles também deram o perfil deles hoje. Jaque, pode-se dizer que o propósito do Serginho de fazer tudo isso virou um propósito seu e do Rodrigo ou até aperfeiçoado? Como que você coloca isso numa frase? Você colocaria isso assim, não, o propósito dele acabou virando nosso propósito, não por obrigação, mas porque era um propósito lindo, um propósito maior, que mesmo menor de idade, foi algo que tocou o coração, tocou vocês. Como que você pode dizer isso? O que eu posso dizer dessa história toda é, ele teve o propósito sim enquanto empresa, mas o nosso propósito foi aquele lá dentro do quarto. Aquele compromisso que a gente falou pro meu pai. Os 4, você, a gente seu vai irmão. Continuar. Caramba. E dentro de mim eu falei, eu não vou deixar a sua história morrer. Então eu acho que foi isso, e eu gosto de uma frase que é, quem tem um porquê, aceita e supera qualquer como. Então foi basicamente isso. A gente foi indo ali sem aprender, sem conhecimento técnico, que agora, graças a Deus, com algumas oportunidades, vou em curso, adoro. E aí eu vai formalizando aquilo. Gente, eu fazia isso. Olha, que é mais ou menos assim que você vai formalizando. Mas naquela época não tinha isso. Era algo natural que você nem sabia que era importante fazer aquilo ou daquele jeito, mas hoje você vai falar, pô, eu já fazia isso sem a consciência, né? Mas que você falou, pô, que coisa bacana, né? Eu com tão nova, já absorvendo tanta experiência e conhecimento. Sim, mas isso foi o quê? O dia a dia. Dia a dia. A resiliência. Lá. Você falar, eu não quero passar por isso. Você não levanta da cama. Eu vou ali, o cliente me xingar, eu vou pro shopping. Porque minhas amigas falam, já que vão pro shopping. Não, eu tinha que trabalhar. Não, eu vou... E hoje eu tenho muito orgulho e muita gratidão por isso. Então esse porquê que eu queria falar, você supera qualquer como. E mais assim, além dessa confirmação, eu quero muito dizer que as pessoas prosperaram, várias pessoas prosperaram trabalhando ali com a gente. Isso é nosso, assim, não tem valor para isso. A gente passa raiva, tem aqueles problemas ali do dia a dia, tem pessoas espetaculares, magníficas, infelizmente tem pessoas ainda que têm que evoluir, mas isso, receber uma mensagem de gratidão pelo tempo que trabalhou com a gente, eu tenho isso, tenho registro, porque eu salvo. Porque no dia que eu estiver desanimando ali de pessoas, eu leio e falo, valeu a pena. No dia que aquela pessoa me fazer raiva, que eu já tive colaborador de apontar o dedo no meu rosto, me xingar de tudo quanto é nome numa sexta-feira, 6h, porque na verdade ela queria ser mandada embora. Ela não tinha motivo nenhum. Como ela queria ser mandada embora? Ela fez várias coisas para eu ter motivo para mandar ela embora. De falar mal, até da limpeza que era feita com muito carinho pela minha mãe. Só que eu peguei isso e falei, não, então tá bom, realmente, mãe, você não vai limpar aqui mais. Fui lá, a gente contratou uma empresa. Então eu não peguei aquela crítica e falei, não tem razão. Eu mudei. Eu pego a crítica e olho também, não, você realmente tem que mudar com isso. Então aquela colaborador que me xingou, que pôs o dedo no meu rosto, que falou e que queria ser mandado embora e ter todos os direitos, serviu pra gente também. Foi aquela pedra que fez a gente ser mais forte e mudar. Então, vários erros que aconteceram, eu sou grata, muito grata por ele. Falei, não, é isso aqui que me fez entender que o caminho é esse, não é esse. Cai e levanta. E teve essa confirmação dos colaboradores. E assim, eu tô morando agora aqui em São Paulo, né? Que a gente vai chegar nessa história. E eu vou na casa dos meus pais para visitar eles. Sempre estou fazendo a gestão da Júpiter online, remotamente, seguindo vários processos.
para que dê Isso é certo, importante. né? Tem várias coisas que eu faço, aplico e que eu entendo que faz sentido. E lá no bairro, lá no nosso bairro, no Jardim Riacho, em Contagem, foi revitalizada uma praça e a comunidade pediu para que a praça tivesse o nome dele. Meu amigo, do Serginho. Do Serginho. Cara, que homenagem. Então a praça é Espaço de Convivência Sérgio Costa Silva. Meu amigo. Aí eu falo, meu Deus, o que é isso? Eu fui lá esses dias, eu gosto de correr de manhã, que me ajuda muito. Muito. São hábitos, assim, que é muito importante. Eu falo correr dos problemas, porque realmente, quando você corre, você melhora a ansiedade, enfim. Tem vários benefícios. Aliás, para quem não conhece, aliás, assim, essa história, só para vocês terem uma ideia, porque É eu muita trouxe a Jaque coisa. aqui, essa história toda, eu conheci indo de Miami para Orlando, que a gente foi fazer o Missão Estados Unidos esse ano, a Jaque foi, e eu tava no mesmo carro com ela, tava eu, ela e o Léo, e ela me contando isso de Miami e Orlando, eu falei, Jaque, que história foda, que história magnífica, pelo amor de Deus, isso aqui, todo mundo precisa saber disso, porque muita gente não sabia, até a Carla Martins aqui do Serac falou, cara, eu também não conhecia essa história. Então, assim, é uma história muito foda. E a Jaque é exatamente isso que vocês estão vendo. A Jaque é isso que ela... É essa fofura, essa emoção a mil, ó, ela tá toda emocionada. Ai, Deus. Mas muita energia boa. A gente brinca com a Jaque que ela é gratiluz, porque ela faz gratidão toda manhã, agradece ao sol, a Deus, agradece pela vida, e é uma energia muito, muito, muito boa. A gente passou um carnaval junto, minha mulher também é muito dessa parte de energia, amou a Jaque, elas se amam, porque é muito energia, acordar cedo, vai lá pedir a bênção pro sol, e isso é muito foda, e a energia dela é realmente muito, muito gostosa, muito prazerosa de estar do seu lado, assim, muito prazeroso estar do seu lado. E me conta como foi. Você acabou de falar que você saiu de Minas, né? Você acabou vindo para cá, escolhendo vir para São Paulo. Como que foi essa mudança de hábito, de casa, porque Belo Horizonte, Contagem ali é bem diferente de São Paulo. São Paulo é essa loucura que vocês conhecem, quem conhece São Paulo sabe. Como que foi isso? Pois é, quando eu conheci o Léo, que é o meu lindo. Não, também não exagera, vai. É bem mais ou menos. Quando eu conheci ele, né? Eu em Minas e ele de São Paulo. A gente se conheceu lá em Balneário, enfim. Aí foi um relacionamento, foi dando certo, e eu pensava, um dia vai ter que... Ou alguém vem pra cá, ou Só eu que vou na pra minha lá. cabeça, claro que ele vai vir pra Minas. Não tinha outra. Porque enraizada do jeito que eu sou, ligada à minha família demais, a empresa, a esse propósito que se resumia em manter a história do Serginho, e eu pensava que era mantendo a empresa. Falei, claro Convicção. que ele... Não. Ele vai vir. Aí em 2022, lá na Júpiter mesmo, o meu pai sofreu um acidente na porta do depósito. Vou te contar o porquê dessa história e o que fez eu mudar de ideia, então. Tô lá na minha mesa e a avenida é muito movimentada. O meu pai foi atravessar, veio uma moto na contramão e atropelou meu pai. Eita. Nessa hora todo mundo começou a gritar, atropelou alguém e eu fui correndo. Quando eu vi era meu pai. Eu quase que eu fui também, porque eu saí correndo sem direção. E graças a Deus, ele ficou internado, eu fiquei com ele o tempo todo. E foram 15 dias que ele ficou no hospital. E nesses 15 dias, a minha mãe não saiu de perto do meu pai. E morava nós três, eu, meu pai, minha mãe e meu irmão já é casado, né, tem 2 filhas maravilhosas, minhas sobrinhas. E minha mãe não saiu do hospital. Eu ia no hospital todo dia, que ele estava passando por observações, né? Teve um livramento, graças a Deus. E eu falava, mãe, volta pra casa, mãe. Eu preciso de você lá. O Léo não podia ir pra ficar comigo. É relacionamento à distância e ele tinha os compromissos dele, não podia ir. As minhas amigas também, todo mundo tinha uma coisa pra fazer. Eu fiquei totalmente sozinha. Sozinha. E a minha mãe é a pessoa mais sábia. Não tem estudo, mas é a mulher mais sábia que eu conheço nessa vida. Toda vez que eu preciso de uma palavra, eu ligo pra ela. Ela tem uma palavra de conforto, ela tem... Pensa numa pessoa sábia. Eu fui, mãe, volta pra casa. Eu tô sozinha, não tô aguentando ficar sozinha. Aí ela, filha, eu não vou voltar pra casa, eu vou ficar com seu pai. Você tem que viver a sua vida. Vixe.
Falei, Que gente, tapa na cara você tem que de viver a sua realidade vida. e aí? Eu falei, as minhas amigas, as suas amigas têm a vida delas. Então, naquele momento ali de solidão, foi importante porque tudo que a gente passou, até mesmo o momento mais difícil da nossa vida, a gente passou junto. Mas ficar sozinha ali em casa foi difícil pra mim. Aí eu percebi, não, realmente eu vou, né, vamos movimentar aí esse relacionamento, começar a pensar na minha vida, né? E foi aí que você tomou uma decisão? Foi aí que eu falei, tá, o Léo pode vir, eu vou ficar aqui, próximo dos meus pais, vou continuar na empresa, como eu continuo, só que nada vai mudar. Eu vou ir pra São Paulo. Caramba. Porque eu vou sair da minha zona de conforto. Eu vou crescer quanto mulher, que eu vou ter que tomar conta de casa, quanto profissional, e vou me abrir para várias oportunidades. Algo novo, né? Não, do nada, eu falei, vou falar isso. E o Léo, sempre muito companheiro, e também ele muito bem aqui no Serac. Falei, eu vou acompanhar ele. Eu vou tentar fazer do meu negócio uma maneira que eu consiga administrar de forma remota, sem abandonar. Porque pensar em abandonar me doía. Falei, eu vou. Por quê? Eu quero apoiar o Léo na empresa dele. Eu não vou fazer ele vir pra cá, eu vou fazer o quê aqui? Ou seja, você teve uma decisão como mulher, como profissional, como cônjuge, vamos dizer assim, né? E mais uma vez a base familiar te ensinando algo. Ou seja, mais uma vez a sua mãe mostrando, falando, cara, eu não vou sair daqui do lado dele, do meu marido, e porque você tá se sentindo sozinho, porque você não sei o que. Cara, vai viver sua vida. Sim. Ou seja, uma baita lição de vida. E não foi dura, não. Porque minha mãe é o maior sinônimo de amor que eu conheço nessa vida. Deve ter sido sábia. Um negócio assim, tipo, natural e nada de braveza, nada disso. Super sábia. Foi tipo, minha filha, vai viver sua vida que você vai conseguir viver sozinha com você mesma. É assim. Porque ela fazia isso desde nova. Ela me conta isso hoje. Eu acordava você pra arrumar sua cama, pra arrumar a casa. E tinha dia que eu chorava. Porque eu não... Como assim você vai trabalhar tão cedo? Mas eu não poderia te privar disso, porque o trabalho edifica. O trabalho te torna mais forte. Quem falou eu quero trabalhar? Gente, isso te dá sentido na vida. É assim que eu penso. E é assim que eu fui criada. Se arrependeu de ter vindo? Não me arrependi. Não se arrepende. E vou contar. Ok, vim. Por que eu vim? Primeira coisa, porque eu tive o apoio do meu pai, da minha mãe e do meu irmão. Volto a dizer, sem esse apoio eu não estaria aqui. Não é assim, tá bom, vai viver, vai sair da zona de conforto, ok, era uma decisão minha. Mas as pessoas que eu respeito são essas três, nesse sentido. Porque foram elas que participaram de tudo isso. Então tudo que a pessoa fala de fora, não sei o quê, eu escuto eles. Porque ninguém sabe mais da sua vida do que primeiro eu mesma, do que você mesmo. E do que as pessoas que viveram o momento mais difícil juntos. Essas sabem de muita coisa. Que ninguém vai apontar o dedo, isso pra mim não funciona. Pode falar o que quiser. Não tava na arena. Não sabe de nada pra falar alguma coisa. Então isso norteou muito a minha vida. E eles me apoiaram pra vir. Ok, vim. Vim pra cá. A empresa lá. Validando o relacionamento. Tomando conta de casa. Fazendo o trabalho home office, com alguns processos que eu sempre me tento colocar presente, mesmo ausente. Faço reunião com o pessoal, tô lá todo mês, fico uma semana, fechamento de mês. Ligou, eu atendo, comunico, então tô sempre próximo. Faço questão de estar no processo de recrutamento. Ou seja, você não deixou a distância abalar nem a sua relação familiar, obviamente, e nem a sua relação como sócia, diretora da Júpiter. E principalmente como sócia do seu irmão. Então, o seu irmão te apoiando numa mudança onde vai te trazer para um nível, vai te levar para um nível diferente, como mulher, como empresária, como profissional, como autorrealização, você mesmo falando, pô, eu vou me desafiar e eu vou conseguir, e ele te apoiar nisso, dá um gás absurdo, não é? Sim. Porque imagina só, você fala, vai, mas eu acho que vai ser complicado. Pô, já dá aquele banho de água fria.
Então, ele te apoiando principalmente como sócio, te dá muito mais gás para você falar assim, pô, ele não tá simplesmente só falando vai, ele tá falando vai, que você vai evoluir, que você vai aprender, que Ele você tá vai me ser apoiando. muito foda isso. Porque foi assim, a minha felicidade é ver meu pai, minha mãe e meu irmão felizes. Quando eu vejo que eles estão bem, eu fico bem também. Quando não tá, isso mexe muito comigo. Assim com várias pessoas queridas na minha vida. Beleza, tô aqui, só que recentemente, né, tem 1 ano e meio. Eu vou te ser sincera, por várias vezes pensei em voltar. Mas isso não Várias vezes, não pelo Léo, não por nada, muito pelo contrário. Deus é tão maravilhoso que eu, falando do sol de novo, eu tenho o privilégio, eu vim pra cá sem saber onde a gente ia morar. O Léo olhou, tudo, falei, tá, vamos. Quando eu cheguei aqui, muito triste, passei até mal, fiquei emocional, né? Despedindo, vim de ônibus, tem problema com isso também, vim pra cá. Cheguei à noite. Quando eu acordei, eu saí do quarto, o sol tomava conta da sala inteira. Ou seja... Falei, não, gente, eu falo assim, né? Deus, você tá aqui agora. Ou seja, um sinal de conforto, de acolhimento. Eu falava, eu vim o caminho inteiro no ônibus, passando mal, nervosa. Será que eu tô fazendo a coisa certa? Não tô deixando meu pai, minha mãe, meu irmão. Era o tempo todo. Eu falo, aí eu acordar no outro dia e ver um sol, não juro. Eu falo que eu vejo o sol, o céu, eu acho que de uma maneira diferente, né? Porque tem uma ótica aqui muito maior. Eu falei, não. É a confirmação, Jaqueline, você tá no caminho certo. Aí todo dia era o sol, foto do sol, gratidão, e ligava pra minha mãe, filha, tá tudo bem aí? Mãe, meu bairro é maravilhoso. Fazia amizade com os vizinhos, tudo. Que eu adoro pessoa idosa. Então eu ia conversar e trabalhando. Só que tinha uma coisa que me incomodava muito. Uma inquietude, um negócio assim que eu falava o tempo todo confirmando pra mim mesma que eu tô fazendo a coisa certa. Você tá fazendo a coisa certa? Então essa inquietude, fala, não, eu vou voltar. Até que assim, recentemente, eu falei, eu estou indo contra o que eu prometi pro meu pai, pra minha mãe, pro meu irmão. O que eu tô fazendo aqui em São Paulo? A empresa tá lá e vou te falar, toda empresa ela tem altos e baixos. Com certeza. Eu tô aqui falando pra vocês, a empresa tá passando por um problema que é pessoas, contratação, difícil. Sim. Então meu irmão tá fazendo o papel de estoquista, de comprador. Eu olho ele na câmera, tipo, tá lá trabalhando até tarde, e isso doía, eu falava que ele tá trabalhando ali, eu tô aqui. Mas eu também estava trabalhando muito. Sim. Porque a gente tem que entender que cada maneira é diferente, operacional de uma forma, estratégica de outra. Sim. Mas aquilo me doía, não tá precisando de mim. Aí, recentemente, falando isso, pensando isso, conversando com Deus, falei, tô indo contra ao meu propósito. E de repente eu falei, não, gente, aí você me faz o convite. É de agora? É de agora. Não acredito. É de agora. E aí, qual foi o sentimento? Você me faz esse convite e eu querendo voltar. De estar aqui hoje, né? De gravar. E eu querendo voltar. Por que eu quero voltar? Porque eu tô indo contra. E o que eu concluí? Deu uma clareza tão grande que muito pelo contrário. Olha onde eu tô aqui hoje. Eu tô contando a história dele. Eita! Aliás, eu queria que vocês aí em casa já seguissem a Júpiter no Instagram e no TikTok. Conhecesse o Rodrigo. O Rodrigo vai vir aqui, eu vou chamar ele pra vir aqui. Ele é maravilhoso. Vocês dois juntos pra falar, porque aqui esse podcast não vai dar pra falar de toda a parte também empresarial da Júpiter, que é do crescimento deles como empresário, porque é uma história linda do início, mas a gente também vai ter que contar a atual. Então eu quero o Rodrigo aqui, você vai estar aqui com a gente, mas sigam a Júpiter, sigam eles nas redes sociais. Esses dias ele fez... Não, é sério, tem um vídeo dele... Ele entra dentro da caixa d'água, da piscina. Ele faz uma venda nas redes sociais, Instagram, TikTok, todas essas que vocês
Pode entrar lá que a Júpiter vai estar lá. Ele faz uma venda sensacional. Quer comprar um carrinho de mão? Cara, ele sobe no carrinho de mão, alguém leva ele pra lá e pra cá. Você precisa de uma caixa d'água grande, ele entra na caixa d'água e fica lá, falando, ó, como espaço. Cara, esse cara é um absurdo. É um absurdo. E tem a mesma energia, a fofura dos dois. Eu vou chorar mesmo, tá? Pode chorar, fica porque me orgulha muito contar essa história. Muito mesmo, porque assim... É lindo você contando isso. É tão precioso. Pode fazer sentido para alguns, para outros não. Mas é muito precioso. E eu entender que sim, eu estando aqui, eu tenho oportunidade de multiplicar, de falar mais dessa pessoa maravilhosa que foi o Serginho e de todo o ensinamento que conduziu e conduz toda a minha jornada profissional. E mais do que isso, tem um valor que é muito mais disso tudo. Valor nas pessoas. Sim. Porque ele conduziu, ele faz, ele nos mantém hoje, mas ele não está aqui. E eu tenho muito orgulho porque enquanto ele estava, eu fui a melhor irmã que eu pude ser. Eu sou a melhor filha que eu posso ser para meus pais. E para quem quiser, eu sou assim mesmo. Eu sou assim. Ó, a nossa produção até trouxe um lencinho, gente. Por favor, pelo amor de Deus. Muito obrigada. Mas o que eu quero dizer é obrigada, Marcelo. Obrigada a todos que de alguma forma vão assistir esse vídeo. E como eu entendi que sim tem propósito, porque eu comecei a voltar para estar aqui, eu comecei a voltar na minha história. E eu voltei na minha essência. E eu sempre me perguntando, e a gente fica se perguntando, né? Com certeza. Todo mundo se pergunta, ai meu Deus, o que eu tô fazendo? Por que isso? Por que aquilo? E são tantas perguntas, e pelo menos para mim, tá? Eu entendi que a resposta tá na sua essência. Quando você volta lá na sua história, você vai entender várias coisas que conduziu as suas decisões, as suas escolhas, o porquê de ser, o porquê de agir, o porquê... Tá ali na essência. E foi lá nessa essência que eu entendi que sim, eu vou falar da história dele e eu vou amar o máximo de pessoas e puder somar no máximo de pessoas que eu puder. Porque é isso que eu quero. Eu fico feliz fazendo isso. E gratiluz mesmo. Gratiluz. Porque eu sou muito grata. O fato da gente estar vivo. Desculpa se eu tô falando algo aqui. O fato de você estar vivo, gente, é o maior presente que você tem na vida. Com certeza. Ah, aconteceu isso. Eu não sabia nada, não foi? Eu fui lá e aprendi. Eu levei patada, fui lá, caí e levantei. Por quê? Tem até uma frase que eu gosto. Você se torna bom. Você não é, mas você se torna. Falar na rede social, pelo amor de Deus. Eu falo muito. Você sabe disso. Foi difícil viajar comigo? Não foi difícil. Não, fala a verdade. Eu falo o tempo todo engasgo. Não foi difícil. Sabe por quê? Porque apesar de você falar bastante, tem muita coisa legal que a gente brinca. A gente se zoa bastante. Então a gente brinca muito. Então, e tem muita história. Ela já gosta de contar história. Então isso é legal. Porque apesar dela falar muito, mas ela fala muito, não é bobagem. São histórias. Isso é muito legal. Isso é muito bacana. E eu falo mesmo porque assim... Só que assim... Sentado, conversando. Não na frente da câmera. Colocou uma câmera, eu fico muda. Colocava a câmera, eu parava. E essa... Mas já tá arrebentando, já tá mudando isso, hein? Tá indo. Tá indo. Porque é ruim, não é? Mas, ok, se você é bom hoje, você começou ruim. São essas frases que todo mundo fala, mas fazem sentido. Faz sentido. Eu falei, eu tô tendo coragem, mas o medo tá junto. Você acha que eu não tô com medo de estar aqui? Mas eu tô aqui. Por que eu tô aqui? Não mais, já estamos aqui há alguns minutos. Já tá não, mas o medo tá junto nessa cadeira. Não, o medo tá junto. Mas não existe coragem sem medo. Isso é verdade. Não existe. Se você tem coragem, porque você tem medo, né? Você tem algum medo. Sim. O que você faz naturalmente é porque você não tem medo. Então não tem como. Então tá aqui hoje é passando por cima sim do medo. E mais uma vez, porque o meu propósito é muito maior. E essa oportunidade aqui é única. Se você falasse não sei se você vai me convidar de novo. Então, muito obrigada.
Que isso, a gente que tem que agradecer Muito essa... obrigada. Meu, tô falando sério, sigam a Jaque no Instagram, ela é essa pessoa que tá aqui mesmo, assim, essa energia, essa positividade, essa pureza, essa... mas a Jaque não fica brava? Fica, ela fica brava, já vi ela brava assim, tá? Mas essa energia, esse tipo de pessoa, é ela aqui mesmo, não tô brincando. Então, sigam elas nas redes sociais. Aliás, gostou dessa história? Tá fazendo sentido para você em relação a propósito, em relação à família, em relação à positividade? Já dá um curtir nesse vídeo, já se inscreve no canal se você não se inscreveu ainda, porque se você faz isso, a gente agradece muito, mas o YouTube também fica sabendo que o conteúdo é bom e relevante para entregar para mais gente, para ouvir essa história maravilhosa de uma pessoa maravilhosa também. Jaque, estamos chegando no final, mas eu queria que você virasse para as pessoas, além dessa baita aula de vida que você deu, e falasse para elas o que você espera da Jaque daqui para frente, para elas entenderem que elas já te conheceram, elas conheceram o que era a Jaque antes e o que a Jaque é hoje. Mas o que você espera para a Jaque do futuro? Bom, muitos desafios, né? Muitos desafios. Muitos. Mas é assim a vida da gente. É feita de desafios. Então, o que eu espero, e de verdade, o que me deixa feliz é eu poder somar. Eu até falei isso no meu primeiro vídeo. Foi um dia que eu tava com o cabelo sujo, tinha feito uma reunião bem difícil, mas eu coloquei uma música que eu gosto muito de ouvir, louvor Legal. também, independente aqui de religião. E eu liguei a câmera, juro pra você, eu liguei a câmera e o que eu falei é que a minha presença aqui seja pra somar. Que eu consiga falar alguma palavra de conforto, que eu consiga fazer sentido na vida de alguém, nas minhas atitudes, que eu some também com as experiências profissionais e mais do que isso, porque é uma troca. Eu aprendo tanto com tudo. Eu sou uma pessoa que fala, todo curso que tem aqui eu venho. Isso é verdade. A Jaque é uma das pessoas que mais estão em eventos do Serac, eventos aqui que a gente faz, porque ela fala isso mesmo. Ela fala, cara, cada vez que eu venho, eu tenho um insight novo, eu tenho um aprendizado novo, ou até mesmo coisas que vocês já falaram, eu já ouvi, mas na época eu não estava botando em prática, e aí eu ouvi de novo e agora eu falei, cara, agora faz sentido fazer isso. Ela já falou isso, que ela vai se reciclando a todo evento. Isso é muito obrigado mesmo por você estar aqui, isso é muito legal. E eu valorizo demais a ambiência. Isso é importante. Eu valorizo muito o ambiente. E isso é escolha. A ambiência é uma escolha. Isso é verdade. Você tem vários caminhos, você vai decidir, a decisão é sua. Você escolhe então onde você não tem que estar. responsabilizar o outro. A escolha é sua. Volto a dizer, a resposta está em você e a responsabilidade é sua também. Então eu, Jaqueline, o meu intuito é isso. É falar um pouquinho do que eu passei e aprender muito com todo mundo. Eu amo ouvir as pessoas. Ela gosta mesmo. E falar muito sim de gratidão. Por mais difícil que seja qualquer coisa na vida, você vai entender que aquilo ali tem algum propósito. Que vai te deixar maior, vai te deixar mais forte. Vai servir para alguma coisa. E foi assim na minha vida. E eu quero aqui agradecer também a meu pai e a minha mãe. Por favor, fale com eles. Eu não eles. consigo terminar isso sem falar. A meu irmão, que é a minha maior riqueza. E todas as pessoas que Deus colocou na minha vida. Todas. E faz o seguinte também, manda um beijo para suas sobrinhas que eu quero que elas assistam esse vídeo. A Isadora e a Bia já ia estar aqui sentada aqui, porque elas falam mais do que eu. Tem a quem puxar. Falam. Mas é impressionante como que tem jeito na câmera e tudo. E assim, são iluminadas. Posso falar uma última coisa? Pode, não, que eu lembrei agora. A minha sobrinha Isadora, ela nasceu no dia 10 de dezembro. No dia que meu irmão se foi. Jura? Eu não ia falar isso, mas eu lembrei que você falou delas. Caramba. Ou seja, um dia de muita dor, Deus mandou amor. E é por isso que eu nunca vou desistir de falar de amor.
É isso, obrigada. Lindo. Dá aqui a mão, obrigado. Ai, que legal! Obrigado por você compartilhar comigo, obrigado por você compartilhar com a gente. Ai, meu Deus. É muita emoção mesmo. Eu fiquei arrepiado no mínimo umas 4, 5 vezes nesse vídeo. Tô ainda, não sei se vocês conseguem ver, mas obrigado mais uma vez por você estar aqui. Espero você de volta, você e seu irmão, para contar agora o futuro da Júpiter, os aprendizados que vocês tiveram juntos como empresários. Sim. Então, espero vocês dois aqui. Você ouviu, né? O senhor Rodrigo está aqui com a gente. Então, muito obrigado pela sua presença. Vamos finalizar o seguinte, dar uma mão aqui. A gente vai finalizar o seguinte, falando gratiluz, beleza? No 1, 2, 3, a gente grita gratiluz, fechou? Sim. 1, 2, 3, gratiluz!